Leia toda a Bíblia em um ano. Hoje é o 41º dia da leitura. Nós estamos lendo o livro de Êxodo e nós vamos ler hoje o capítulo 13, 14 e 15. Na leitura anterior, nós vimos a preparação da saída do povo que estava cativo, que estava sendo escravizado por duras penas do faraó, por se sentir ameaçado, por achar que o povo estava crescendo, e aquilo era uma ameaça para ele perder o poder, né? A gente já viu durante esses 40 dias de leitura que se passaram, o quanto essas pessoas que estão no poder se sentem ameaçados e quer ir contra, né, o povo de Deus. Mas Deus, ele é soberano e ele está sobre todas as coisas, ele está comandando e corrigindo e conduzindo o seu povo. E aqui a gente vê as pragas, né, acontecendo no Egito, primeiro para o faraó entender quem é o Deus de Moisés, desde a aliança de Abraão, Isaac e Jacó. E ele reconhece, depois das 10 pragas, o faraó reconhece e então vai ser preparado, né, a saída. A gente vê então aqui no capítulo 12 as instruções para a Páscoa, né, para a comemoração da Páscoa aqui se inicia, e a gente finalizou entendendo que a última Páscoa se cumpriu em Jesus, lá quando nós lemos em Mateus, né? Agora não é mais a Páscoa, é a ceia do Senhor, a qual nós celebramos todo primeiro dia da semana, lembrando, né, da morte e anunciando as boas notícias de Jesus Cristo. Então, abra sua Bíblia e acompanha comigo a leitura no capítulo 13, versículo 1. Pega a sua caneta, faça suas anotações, grifa, enfim, o que for melhor para você. Diz assim, capítulo 13, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: consagre a mim todos os primeiros filhos homens dos israelitas. O primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertence. Então Moisés disse ao povo: este é o dia a ser lembrado. É o dia em que vocês deixaram o Egito, onde eram escravizados. Hoje o Senhor os tirou de lá, pela força de sua mão poderosa. Lembre-se de não comer coisa alguma com fermento. Neste dia, no mês de Abibe, vocês foram libertos. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, celebrem esta cerimônia neste mesmo mês a cada ano. Ele jurou a seus antepassados que lhe daria a essa terra, uma terra que produz leite e mel com fartura. Durante 7 dias vocês deverão comer pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa ao Senhor. Comam pão sem fermento os 7 dias. Nesse período não deverá haver nenhuma comida fermentada, nem a mínima quantidade de fermento dentro do seu território. No 7º dia, cada um explique aos seus filhos: hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Ela servirá para lembrá-los sempre de manter as instruções do Senhor em seus lábios, pois o Senhor os resgatou do Egito com a mão poderosa.
Portanto, cumpram a ordem de realizar a festa a cada ano na data estabelecida. Isto que farão quando o Senhor cumprir o juramento dele aos seus antepassados. Quando ele lhes der a terra onde vivem os cananeus, apresentem ao Senhor todos os primeiros filhos homens e todos os machos das primeiras crias, pois pertencem ao Senhor. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entregue ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgate o animal, terão que quebrar o pescoço dele. Quando os primeiros filhos, homens, será obrigatório resgatá-los. No futuro, os seus filhos lhe perguntarão: o que significa tudo isso? E vocês responderão: com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair. Por isso, o Senhor matou todos os primeiros filhos homens da terra do Egito, e também os machos das primeiras crias dos animais. Por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas sempre resgatamos os primeiros filhos dos homens. Olha que interessante. É por isso, hoje, que sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas sempre resgatamos os primeiros filhos dos homens. Olha o significado, né? O que Deus fez para resgatar como símbolo, né? Matando os primogênitos, né? Os filhos mais velhos, os primeiros filhos e também os machos, os animais. Agora Deus vai utilizar desse exemplo para que possa glorificá-lo. Versículo 16. Essa cerimônia será como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. É uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor os tirou do Egito. Versículo 17. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus. Embora fosse o caminho mais curto, Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso Deus fez o povo dar volta pelo deserto rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Pois Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-lo. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. Olha que interessante, ele não esqueceu, né, da profecia de José, que José tinha, né, a certeza da convicção de que Deus estaria com eles, né, com seu povo. Versículo 20, o povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, guiava-os como uma coluna de nuvem. Durante a noite fornecia a luz como uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhasse de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Que interessante, né? Como Deus providencia, né? Deus poderia fazer tudo, né? De uma forma assim poderosa, mas Ele quer que o homem seja pertencente ao propósito dele, né? E Deus está assim, guiando de uma forma tão cuidadosa e carinhosa, né? O homem jamais daria, talvez,
valor para aquilo que ele não participasse, né? Já não consegue entender a graça, né, de graça que Jesus fez. A gente quer ser coautor, né, das coisas. Mas olha que interessante. Capítulo 14 diz assim: O Senhor disse a Moisés: ordene os israelitas que deem volta e acampe em Pi-Aiarote, entre Migadol e o mar. Acampe ali à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos prisioneiros no deserto. Mais uma vez endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do Faraó e por todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim o fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam: como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar a sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com o seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó. Todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, os alcançaram no acampamento em Pi-Airote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que os forçou a sair da terra do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenha medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Que grande fé de Moisés! Moisés entendia e entendeu o poder de Deus agindo já nas pragas, né? Já lá no deserto, quando Deus falou com ele através da sarça ardente, o quanto Deus ia preparando, né? E Moisés aqui declara essa calma diante dessa sua situação. Mas o povo ainda não havia, né, acreditado no poder de Deus. Versículo 15 de capítulo 14 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, tome a sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar, em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, e eles virão atrás de vocês,
mostrarei a minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavalos. Quando a minha glória se manifestar por meio do faraó, de seus carros de guerra, os seus cavaleiros e todo o Egito, haverá e saberá que eu sou o Senhor. É muito interessante, né? Ele sempre está usando esse eu sou, né? Eu sou o Senhor. Jesus falou isso quando nós lemos em Mateus. O Deus encarnado, né? Versículo 19. Então, o anjo de Deus que ia adiante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento do egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas a luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento de leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou à noite, toda transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, como uma parede de água em cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos e carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas, pouco antes de amanhecer, o alto da coluna de fogo de nuvem, o Senhor olhou para o exército egípcio e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles, contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar, e cobrirão os egípcios e seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente ao seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor o arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar, em terra seca, quando as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios. Naquele dia, os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia, quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-os de temor diante dele e passou a confiar no Senhor em seu servo Moisés. Versículo 31. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor dele e passou a confiar no Senhor com seu servo Moisés. Grande história. E é interessante que eu estava vendo esses dias que alguns arqueólogos, né, que são aqueles que vão, né, explorar a terra, e eles vão confirmando, né, existem até museus bíblicos, arqueológicos que vão confirmando, né, acontecimentos dentro da Bíblia. E me parece, esses dias eu estava vendo uma reportagem que os arqueólogos acharam, né,
algumas rodas de carruagem nesse local do Mar Vermelho. Eu não sei se para você é incrível essa história. Essa história é relatada em filmes, seriados, documentários. A gente vê o grande poder de Deus. Talvez você já se deparou em algum mar, algum rio grande. Você pensar, imaginar que o mar vai se abrir fazendo 2 colunas em terra seca. Você consegue compreender o tamanho e o poder de Deus na vida daqueles que o amam? Que isso possa trazer a certeza do amor e do carinho que Deus tem para querer livrá-lo de todo o mal. Capítulo 15 diz assim, seguindo, versículo 1, o último capítulo que nós vamos ler no dia de hoje. Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, a minha canção, ele é o meu Salvador. É o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu exaltarei. O Senhor é guerreiro, Javé é o seu nome. Lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó. Os melhores oficiais egípcios se afogaram no mar vermelho. Águas profundas o encobriram e afundaram como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Na grandeza de sua majestade, derrubas o que se levantam contra ti. Envias tua fúria ardente, que os consome como palha. Com o forte sopro de suas narinas, as águas se amontoaram. Como muralhas se levantaram no coração do mar, se endureceram. O inimigo dizia: eu os perseguirei e eu os alcançarei, e eu os saquearei, e deles me vingarei. Puxarei a minha espada, e com mão forte, e com a forte mão, eu os destruirei. Mas tu soprastes com o teu fôlego, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor? Glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas? Estendestes tua mão direita, e a terra engoliu os nossos inimigos. Com o teu fiel amor, conduze o povo que resgatastes. Com o teu fiel amor, conduzes o povo que resgatastes. Com o teu poder, o guias à tua santa habitação. Ó povo, os povos ouvem e estremecem. A angústia que se apoderá dos que vivem na Filistia. Aterrorizam-se os líderes de Edom. Estremecem os nobres de Moabe. Desfalecem os habitantes de Canaã. O espanto e o terror caem sobre eles. O poder do teu braço os deixa paralisado, como pedra até teu povo passar, ó Senhor. Até passar o povo que comprastes. Tu os tratarás e os plantarás em teu próprio monte. No lugar reservado, ó Senhor, a tua habitação, o santuário e o soberano, que as tuas mãos estabeleceram. Ó Senhor, reinará para todo sempre. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar,
o Senhor fez as águas do mar voltarem sobre eles. Mas o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, em terra seca. Então o profeta de Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram tocando os tamborins e dançando. E Miriam entoava esta canção: Cante ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que águas eram amargas demais para beber. Por isso, chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar, e voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água, e ela tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto com norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse: Se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Olha interessante, né? Versículo 26. Ele disse: Se ouvirem com atenção a voz do Senhor. Grifem aí, Se ele disse, se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, de Deus, obedecendo os seus mandamentos, cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças. A promessa de Deus: que eu enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Essa é uma promessa. O povo já estava sendo provado o poder de Deus e ainda questionou sobre a água. Deus ainda já de novo providenciou. Por que isso é interessante? Porque a gente vai ver no transcorrer da história até os dias de hoje, o quanto nós somos desgarrados da voz de Deus, dos mandamentos de Jesus, dos mandamentos de Deus. A gente vai ver o povo reclamando no deserto novamente. E o que vai acontecer? Por isso que eu pedi para vocês grifarem, a gente grifar isso na nossa mente, mais do que num caderno. Versículo 27, que é o último versículo do capítulo 15, diz: Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, aonde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, junto às águas. Deus fez uma promessa, Deus deu prosperidade já na sequência para esse povo. Que grande história nós acabamos de ler nesses 3 capítulos. História que para mim me toca demais. Me faz ver o quanto eu preciso criar a relação de intimidade e fé em Deus que está cuidando daqueles que o amam, daqueles que o amam, daqueles que também se curvam diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que abriu os mares, aquele que evitou a morte daqueles que os estavam perseguindo, o mal que os persegue. O quanto Deus tem providenciado, e querer se relacionar em um lugar, um lugar preparado por Deus. E Deus já preparou esse lugar nessa região celestial, da qual nós
como igreja já podemos viver. Talvez uma dificuldade muito grande por sermos carnais e estar tão ligado às vezes a essa terra. Essa limitação que Paulo diz entre a carne e o espírito, essa vontade grande de estar aqui, às vezes em grande sofrimento, por não ter fé o suficiente de reconhecer o que Deus preparou, né? A sua grande morada, que é o templo sagrado, que está no seu Filho Jesus Cristo. Que o Espírito do Senhor possa nos conduzir nessa jornada aqui na terra e continuar essas leituras diárias que Deus está nos presenteando, nos dando mais uma oportunidade de hoje ler. Vamos nos curvar aí, fechar os olhos e meditar numa oração. Santo Deus, Pai querido e amado, Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso que abriu o Mar Vermelho para o seu povo ser resgatado. Obrigado por essa história. Ajude que essa história seja viva em nossos corações, nossa mente e nossa alma. Que isso possa confirmar para nós, mesmo que nós não vivenciamos lá no passado. O Senhor diz que tremenda é a nossa felicidade, a alegria, a bem-aventurança. Nós que devemos crer e não vivenciamos. Mais felizes nós somos. Ajude então, Pai, a nós lermos diariamente as suas escrituras, criando relacionamento com o Senhor e tendo fé, esperança e amor entre nós. Para que a sua glória e o seu Espírito nos edifique, Pai, para mantermos fiéis ao Senhor. Obrigado pelas suas escrituras, pela oportunidade de mais um dia poder abri-la e ler, e que o teu Espírito nos ajude a compreender. Nos abençoe, Pai. Nos ajude a seguirmos com esse plano de ter mais intimidade com o Senhor através da leitura de toda a Bíblia nesse ano. Abençoe também, Pai, todas as pessoas que irão aqui passar para ler, acompanhar, que elas possam ser edificadas também. As proteja, as guarde e nos livre, Pai, de todo o mal, como o Senhor livrou o povo que estava escravizado no Egito. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós infinitamente não conseguimos entender os teus planos, o que vai acontecer no nosso futuro. O fato é que nós pedimos a tua misericórdia para que nós possamos viver na eternidade juntamente com o Senhor. Nos dê um coração e nos dê a confiança que o Senhor é bom e está cuidando do seu povo. No nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Obrigado por você estar aqui acompanhando essa leitura diária. Que ela possa te abençoar. E se você perdeu algum dia da leitura, até mesmo o dia anterior, vai aparecer agora aqui um card. Você pode clicar novamente e assistir. Você também pode acompanhar aqui abaixo na descrição a playlist desses 41 dias de leitura. Até que Deus nos abençoe. E que amanhã nós possamos estar continuando com essa leitura. Se você ama alguém, se você acredita que isso está te abençoando, então compartilhe isso, né? Clica aqui no link, compartilha esse link dessa leitura, compartilhe a playlist da leitura para as pessoas nos acompanhar, chame ela para nos ajuntar a nós, para continuarmos lendo e conhecendo mais da vontade, do poder de Deus, desse amor grande que Deus tem para com o povo, com aqueles que o amam, que Ele quer que todos cheguem ao arrependimento e se curve, né, diante do Deus que nos criou e criou todas as coisas. Quer ser notificado? Siga o canal, ativa o sininho, que todos os vídeos que eu estiver postando nesse canal, você será notificado e você vai poder nos acompanhar. Tá bom? Deus te abençoe.
Se Deus assim permitir, estaremos então aqui amanhã, continuando com a leitura. Tenha um ótimo dia.